Mas o que nós queremos falar hoje, pode colocar aqui, é sobre a visão do trono de Deus, no Apocalipse. Já foi lido pela pastora, mas abra sua Bíblia no capítulo 4 do livro do Apocalipse, que nós vamos estudar um pouquinho hoje, para possivelmente na quarta-feira que vem fechar o capítulo 4, sobre a visão do trono de Deus. Agora pegue a sua Bíblia. Vamos lá. Os irmãos sabem o que foi que aconteceu aqui no capítulo 1, a revelação de Jesus, na ilha de Patmos, no capítulo 2 e 3, as cartas, o Cristo glorificado. Eu estou dizendo isso para você entender, porque ele começa no capítulo 4 dizendo assim, ó. Vamos lá, ele começa dizendo, depois destas coisas, é assim que está na sua Bíblia? Que coisas? Isso que eu falei, né? A visão de Jesus, do anjo, das 7 igrejas, do Cristo glorificado e tal. Então, depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, que foi a voz de Jesus lá atrás no capítulo 1, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Ou seja, ele não apenas viu, mas ele foi transportado para o céu, por essa porta. E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, ou seja, não era algo físico, era algo espiritual. Por isso que está em espírito com E minúsculo. E achei em espírito, não era o Espírito Santo que estava sobre ele, mas ele estava tendo uma experiência espiritual. Achei-me em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Importante você vai grifando essas palavrinhas, um trono e alguém sentado. E esse que se acha sentado no trono, naturalmente, é semelhante no aspecto da pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto da esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, branco é justiça, em cujas cabeças estão coroas de ouro, ouro é glorificação. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Grife essas 3 palavrinhas. O que sai do trono? O som que é emitido do trono. Relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus, que eu também já expliquei. Há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao, o segundo semelhante a, o terceiro semelhante a, o quarto ser vivente é semelhante. Vocês estão acompanhando aí, minha gente? Vocês estão mais perdidos do que cego em tiroteio. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, são seres alados, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aliás, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que está sentado, que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber, digam comigo, a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Tanto no capítulo 6 de Isaías, que eu pedi para você ler em casa, estudar em casa, quanto no capítulo 1 de Ezequiel, tem uma visão semelhante.
não com tantos detalhes como está aqui, mas algumas coisas se repetem no Apocalipse que Ezequiel viu e que Isaías também viu. A de Isaías é um pouco mais enxuta, né? O que ele diz assim? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E proclamando, diziam, santo, santo, a mesma coisa que está aqui. Lá você vê um pouco também Ezequiel retratando a mesma visão, com alguns detalhes parecidos, mas não tudo que está em Apocalipse. E ele viu ali o arco-íris, ele viu ali esse mar mesclado como se fosse... Deixa eu explicar bem para os irmãos. Longe de mim conseguir isso como gostaria. Vamos imaginar que isso aqui seja o trono de Deus, onde ele está governando. Vamos só imaginar aqui. O que seria o que João vê e o que seria o que Ezequiel também viu? Essa plataforma de vidro, de cristal, é como se fosse esse piso aqui onde eu estou. Esse trono está apoiado sobre esse pavimento, como se fosse um mar de vidro. Meus irmãos, não quer dizer que seja exatamente isso que a gente vai ver no céu. Um trono físico, alguma coisa assim e tal. Mas, na linguagem literal da Bíblia, os escritores procuraram, de alguma forma, buscar algo que pudesse fazer com que a gente entendesse. Se fosse eu escrevendo hoje, eu ia dizer assim, esse púlpito que está em cima desse piso. Então, quando você vê ali pavimento ou mar de vidro, imagina assim uma grande plataforma transparente de cristal e o mar sobre ela. E por baixo do trono, no Apocalipse não está, mas está no Ezequiel, os seres angelicais estavam por baixo do trono, por baixo da plataforma. Então vejam, o que ele usa para descrever? Aí ele fica pensando assim, como é que eu vou falar para o povo sobre essa aparência da glória de Deus? Qual é a linguagem que eu vou usar? Então ele usa a figura de pedras preciosas, jaspe, esmeralda. Ele sai colocando assim. É lógico que está muito além disso, amados. Muito além disso. É uma forma de ele expressar, olha gente, a glória divina é algo que não se explica. É algo que está além da nossa imaginação. Então eu estou usando isso para vocês terem uma ideia do que é. Eu estou colocando um pouquinho do que é. Eu estou trazendo uma amostra grátis. E ele vê por trás e por cima do trono, por trás aqui, imagina aqui, Deus no trono, a plataforma de cristal, de vidro transparente aqui, por trás de Deus um pouco o arco, que é o arco da aliança, ele existe de fato. Lembra que quando ele fez o pacto com Noé, ele disse assim, o meu arco, que simboliza a minha aliança, todas as vezes que eu preparar chuva para dilúvio, eu vou lembrar porque esse arco vai aparecer. É um sinal de que eu não esqueci a minha aliança com vocês. Então está aqui o trono de Deus. E aí ele está descrevendo através de coisas para a gente ter um entendimento. Por exemplo, a gente poderia comparar uma comida bem feita com uma joia? Não seria um absurdo? Mas às vezes a gente diz assim, e aí fulano, a comida como é que estava? Joia. Não diz? O que a gente quer dizer? Maravilhosa, boa demais, olha, né? É assim, então, também tem essas expressões na Bíblia, porque, amados, alguém já discutiu, já desacatou, já profanou a Bíblia, porque ela está escrita numa linguagem humana, e era para vir em que língua mesmo, me diga? Como é que nós iríamos entender se viesse tudo em língua de anjos? Como é que você iria estar aqui me ouvindo se a Bíblia tivesse sido escrita na língua da fala dos anjos, dos seres celestiais, que a gente não sabe como é? Você pode de fato descrever, se não quando o Espírito Santo dá para você o dom da interpretação, o que alguém fala em línguas? Você sabe o que ele está dizendo? Quando ele de fato está falando a língua dos anjos, que Paulo fala em Coríntios capítulo 13,
Então é lógico que tem que vir na nossa linguagem. Se você fosse contar uma história hoje e fosse dizer assim: esse meu filho é mais precioso do que... Qual é a pedra mais preciosa? O diamante? Você iria dizer assim: isso é um diamante para mim. Você está falando do valor, da importância, do quanto esse filho é especial. Figurativo. Então, João, quando ele fala isso aí, que ele fala sobre a esmeralda, é para dar uma ideia. Deve ser algo lindo, a esmeralda bem lapidada, né? Uma pedra preciosa, como o berilo, que é outra pedra preciosa também, como o jaspe. Quando nós chegarmos no Apocalipse, que fala da Nova Jerusalém, o fundamento dela está sobre 12 pedras preciosas. A gente vai ver o significado de cada uma, que tem tipo de pedra que talvez você nunca tenha visto, eu também não. Eu só conheço a pedra jacaré e aquela moura para fazer laje, né? Mas aí, o apóstolo João, o profeta João, se esforçando para trazer para nós uma linguagem que a gente pudesse compreender, para aguçar em nós. Gente, dá uma olhada nesse trono. Imagina a glória que é esse lugar. Porque a presença do Senhor sentado ali, naquele trono que parece uma safira, que parece um jaspe, alguma coisa assim, imagina a glória que é. E eu tenho certeza que ele, com todo o esforço dele, não conseguiu passar de fato na sua totalidade e plenitude o que é a presença e a glória de Deus, do trono de Deus, que um dia nós estaremos diante dele. E há uma coisa interessante, meus irmãos. Presta atenção para isso. Isso que João viu foi uma visão espiritual. Olha como aquilo que nos espera é superior. Nós não vamos ver numa visão celestial, nem espiritual. Nós vamos ser transportados para lá. Olha a diferença. Por isso que Paulo, tendo essa certeza, porque também foi o terceiro céu, e ouviu coisas que Deus proibiu que ele falasse, ele diz: gente, nunca desceu ao coração do homem, nunca penetrou na mente de homem algum a glória que está preparada para a gente. Você consegue imaginar? O cara vai dizer assim: pensa no valor, o cara pensa 1 bilhão, e está longe. 1 trilhão, está longe. Aí daí para frente eu não sei mais falar. Está longe, está longe, está longe. Está longe e está longe. Não desceu no coração, não penetrou na mente. Aquilo que está preparado para a gente é algo tão extraordinário, fantástico, espetacular, que não dá para a gente ter uma ideia. Então a gente fica só com a amostra grátis. Mas se fosse só isso, que está no Apocalipse, no capítulo 4, sobre o trono de Deus, para mim já era suficiente. Mas eu sei que não é só isso. E aqui, nós vamos falar mais detalhadamente sobre alguns pontos, só para a gente conversar assim. Seres alados também aparecem aqui, né? Aparece lá em Isaías capítulo 6, os serafins. Aqui aparecem os querubins, que têm aspectos, eles têm... Eu sei que é uma coisa complexa para você entender, para mim também é. Mas olha, eles tinham aspecto de leão, é como se eles tivessem 4 faces, para frente rosto de homem, para a direita rosto X, para a esquerda Y, para trás um outro rosto. Parece uma coisa assim, meio até estarrecedora, que assombra, mas esse é o contexto das coisas celestiais, das mansões, das miríades celestiais. E os anjos que aparecem tanto aqui, quanto em Isaías capítulo 6, são seres alados, que têm asas, como diz a palavra de Deus. Mas só para a gente fechar aqui, eu vou encerrar, para a gente entender um pouquinho melhor. Consegue colocar querubim e serafim aí para nós? Vamos lá, só para você, olha aqui, querubim, aí ó, querubim, irmãos, não é surubim, porque tinha um pastor que falava surubim. Por favor.
Aí você diz, pastor, isso deve ser muito feio. É igual os seres extraterrestres que não existem, na minha concepção, que olha para nós e acha a gente muito feio também, né? Muito bem, olha só, querubim, estão copiando mesmo, hein? Que bom, parabéns. É porque hoje é o dia da mulher. Eu vou encerrar com esses dois conceitos aí, dos anjos que aparecem diante do trono de Deus em Apocalipse, em Isaías capítulo 6 e em Ezequiel, embora lá em Ezequiel não apareça assim descrito essa qualificação aí, tá? Pronto? Já? Leiam para mim aí o que é querubim. Muito bem, aí tem os textos. Agora, serafim. Ah, é os textos? Vai anotar? Muito bem. Vamos lá. Vai. Vai, irmão João, anota. Não trouxe caneta. Pronto, podemos ler? Calma. Lá em Êxodo também aparece, não é a figura do anjo propriamente dito, mas foram os anjos que Deus mandou fazer, fundir em ouro para colocar sobre a Arca da Aliança. Ali era uma questão simbólica mesmo. No caso de Apocalipse de Isaías, eles viram esses seres adorando a Deus. Pronto, né? Então todo mundo lendo comigo agora aqui. Querubim, vai lá. Talvez você não entenda muita coisa, como pode isso? Porque ali aparece o aspecto desse ser. Tinha um rosto de homem, rosto de boi ou de novilho, rosto de águia e rosto de leão, né? Vamos na quarta-feira conversar melhor sobre isso, na próxima quarta, então por isso que você não pode faltar. Serafim, tem nada a ver com aquele que foi esse prefeito não, tá? Nada a ver, vai lá. Também não tem nada a ver com a família daqui da igreja. Vai, o que que diz aí? Serafim. Já viram uma diferença aí? Lá, o querubim tinha rosto de animal e de ser humano. Aqui, pelo menos Isaías não descreve dessa maneira. Ele diz que vê esses anjos, né? E esses anjos adoram a Deus, servem a Deus. E uma outra coisa aqui para finalizar, amados. Vocês estão me ouvindo? É melhor esperar terminar. É, né? Então tá bom. Aí é pouquinho, né? Isaías 6, de 1 a 7, né? E o texto já está lá na Bíblia. Vamos lá? Então escute aqui para terminar. Isso aqui é uma força de expressão para fazer com que a gente entenda que o cântico diante de Deus, ele é contínuo, não para. Não para. Mas o profeta, ele usa a linguagem. E eles não se cansam. Não tem nada a ver com cansaço físico, não é isso. Ele quer dizer, eles não param em nenhum momento de cantar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Pois é, segundo as pessoas que estudam esse assunto, os anjos estão colocados assim: querubins, serafins, anjos e arcanjos. Isso aí são teorias, né? Mas a gente percebe, por exemplo,
que tem anjos com missões específicas, né? Gabriel era para guardar o povo de Israel, recebeu missões específicas. Então, possivelmente, quando aparecer aquele anjo do Senhor que guerreava isso e aquilo, isso aí não está na Bíblia, isso aí são os estudos que apontam para isso. Temos Miguel, que se apresentou algumas vezes lá para Daniel, falou com ele e tal. Então, segundo os estudiosos, são essas a linhagem de anjos, aí os níveis, querubins, serafins, anjos e arcanjos, né? Muito bem, gente. Então, na quarta-feira a gente continua. Quero aqui fazer uma oração por todos.